Bom dia a todas e todos. Nós estamos começando aqui nosso terceiro webinar organizado pela Rede Covida, Ciência na Rua e Agência Bore, sobre questões fundamentais da Covid-19 e desta pandemia provocada pelo novo coronavírus. Eu queria começar lembrando aqui que este vírus, pelo desconhecimento que se tem dele, provocou discussões e polêmicas intermináveis, né? Tomaram a cena discussões, por exemplo, sobre que tipo de doença, na verdade, é a Covid-19, já a quiseram hematológica, mas tudo indica que é uma doença pulmonar grave. Já se discutiu, na medida em que não há uma vacina no horizonte e que o normal de uma vacina é demorar, né? Lembremos, por exemplo, que mesmo com as boas notícias do fronte alemão e do fronte britânico, a vacina contra o ebola levou 5 anos para ser desenvolvida. E vacina contra a AIDS, 20 anos depois, não existe ainda. Então, toda uma discussão sobre como é que é a prevenção, como é que é essa questão do distanciamento, da quarentena, etc., dominou a cena dos debates sobre a Covid-19. Grandes celeumas também invadiram a questão dos tratamentos, né? Celeumas como a que cercou a cloroquina, né? Invadida por questões que estão longe de ser de saúde pública, e alternativas debatidas também de forma mais civilizada sobre antivirais, anticoagulantes, plasma sanguíneo, etc. O próprio tratamento clínico, qual é o momento certo de usar o respirador, qual é o momento certo de ir para a UTI, tudo isso virou discussão, debate, às vezes com muita celeuma, às vezes mais civilizadamente. Nosso foco hoje são os dois últimos tópicos, né? Os tratamentos farmacológico e clínico, e buscando uma visão aqui menos fragmentada e mais refletida dos nossos pesquisadores. E aí, para esses pesquisadores falarem já imediatamente com vocês, começar, eu vou apenas apresentá-los brevemente. Espera só um pouquinho. Nós temos aqui 3 respeitados pesquisadores que vão participar dessa conversa hoje. Glória Teixeira é médica epidemiologista, é professora titular e foi diretora do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Tem larga experiência em pesquisa epidemiológica de doenças infecciosas, incluindo doenças de Chagas, dengue, mais recentemente Zika, chikungunya e agora a Covid-19. Glória integra a rede Covida, formada pelo SIDAX Fiocruz e Universidade Federal da Bahia, para analisar diariamente as evidências fornecidas pelos artigos sobre o novo coronavírus, entre outras atividades. Ela foi coordenadora nacional da vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde no começo dos anos 1990. Lício Veloso, que será o segundo a falar nessa conversa, é professor titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e, na força-tarefa contra o novo coronavírus, criada pela Unicamp, ele coordena a frente de ensaios clínicos. É coordenador do Centro de Pesquisas em Obesidade e Comorbidades, um dos CEPIDs da FAPESP, né? Um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, e é um dos 2 coordenadores de um ensaio clínico com 180 pacientes. Se eu estiver errado, Lício vai me corrigir depois. 180 pacientes internados no Hospital das Clínicas com quadro de edema pulmonar, confirmado por exame de tomografia para testar a eficácia de 2 medicamentos, já aprovados para uso humano no tratamento da inflamação aguda e de rápida progressão, que tem levado à morte parte dos infectados pelo SARS-CoV-2. E Adriano Andricópolo, químico, é professor titular do Instituto de Física de São Carlos da USP
diretor executivo da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a ACIESP, foi presidente da Sociedade Brasileira de Química e seus principais interesses de pesquisa se concentram em química medicinal, com particular ênfase no desenvolvimento de novos fármacos e tratamentos para doenças tropicais negligenciadas e câncer. É coordenador de transferência de tecnologia também de um dos CEPIDs da FAPESP, o Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, e é coordenador científico do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Bionat. Temos também aqui o Ayrton Escobar, jornalista especializado na cobertura de ciência e meio ambiente, repórter especial do Jornal da USP, colaborador internacional da revista Science, foi repórter do jornal Estado de São Paulo de 2000 até 2018, e lá abordou temas que abrangem pesquisa básica, política científica, desenvolvimento tecnológico e inovação. Eu sou Marilúcia Moura, jornalista de ciência e coordenadora do projeto Ciência na Rua. Eu vou passar a palavra imediatamente para Glória Teixeira, que vai nos dar uma visão mais geral da questão epidemiológica e a relação disso com os tratamentos, e ela vai falar ali até 7 minutos com vocês. Pronto, Glória, a palavra é sua. Primeiro, eu quero agradecer ao Ciência na Rua pelo convite, né? É uma honra não só estar fazendo essa interlocução com Ciência na Rua, mas estar entre pesquisadores, né? E entre jornalistas, né? Não só competentes, como comprometidos com a saúde da população. Então, para mim, é mais do que uma satisfação, é uma grande honra. Eu quero realmente eu não tenho perdido a oportunidade de, nos espaços que estão me sendo apresentados, de pedir às pessoas para ficar em casa. Então, ficar em casa por causa da Covid-19. E por quê? Então, porque é um vírus novo, né? Ela é produzida por um vírus novo, SARS-CoV-2, e esse vírus, como ele é novo, nenhum de nós, a não ser quem já adoeceu, tem anticorpo contra ele. E ele tem como eu digo assim, ele é um vírus extremamente esperto, sabido, porque ele tem uma capacidade de transmissão muito elevada, que pelo menos para 3 pessoas, em torno de 3 pessoas, quando uma pessoa está contaminada, então 3 pessoas podem ser contaminadas por aquela. E aí essas 3 para 9, essas 9 para 27, ou seja, é um crescimento exponencial. E isso faz com que ela tenha uma rapidez de transmissão muito grande, que está atingindo hoje quase 200 países em 4 continentes. Ou seja, é uma pandemia, mas não é uma pandemia como a da H1N1, que atingiu muito menos. O R0, como a gente chama, que é o poder de reprodução da infecção do HN1, era em torno de 1. O do SARS é em torno de 3. Claro, não se compara ao do sarampo, que pode chegar em 12, pode chegar até 18. Mas só que sarampo, como a gente já convive com sarampo e temos vacina, não tem possibilidade de causar epidemia dessa magnitude. Então, ele também é um vírus extremamente esperto, porque ele causa gravidade, mas não é em todos os casos. Tem muito caso assintomático. E esses casos assintomáticos, eles transmitem a doença. Nós não sabemos ainda qual é o risco, o quanto transmite, mas sabemos que o assintomático transmite. E os casos graves são relativamente poucos, se a gente for falar em proporção ao número de infecções. Mas como são muitas infecções, fica muito elevado em termos, quando concentra isso nas grandes cidades, é muito elevado o número de casos graves. E o que é que acontece? Os sistemas de saúde, mesmo o sistema de saúde universal, mesmo sistemas de saúde bem estruturados, eles não conseguem absorver
toda a demanda a necessidade da população e precisa de atendimento de hospitalar e principalmente de respirador e de UTI. Então, é por isso que essa doença está nos causando tanto pânico, muito mais do que o ebola. Porque como o ebola matava quem se infectava, quase a letalidade era muito alta, o seu poder de transmissão também era baixo, porque ele morria, uma grande parte dos vírus morria com os pacientes. Esse não, ele vai se transmitindo, matando, entre aspas, pouca gente, mas tem a capacidade de se reproduzir. Então, por que é que a gente que eu falo, as autoridades de saúde, acham que essa epidemia não vai parar? Pela velocidade de transmissão, pela falta de imunidade de anticorpos na população e pela sapiência desse novo ser que está na biosfera em infectar um hospedeiro que é humano, que reproduz ele e transmite para o próximo. Então, isso faz com que essa epidemia nos crie uma insegurança muito grande e nós precisamos o quê? Reduzir a possibilidade dele se transmitir fazendo o distanciamento social. Eu não tenho perdido a oportunidade de falar sobre isso, porque nós precisamos criar o que está se chamando de um novo normal. Enquanto nós não tivermos uma vacina, enquanto nós não tivermos um bom medicamento específico para tratar realmente, nós não temos muito o que fazer a não ser separar, fazer o distanciamento físico. Esse distanciamento físico tem que ser aliado a uma grande coesão social. Então, é um distanciamento que chama social, mas eu às vezes gosto mais de chamar distanciamento físico, para estimular a coesão social nas comunidades, nos empresários, na sociedade como um todo, para que nós possamos atravessar essa pandemia enquanto se descobre a vacina, ou se prepara a vacina, que, como disse Mariluce, de forma muito clara, nós não vamos dispor dessa vacina em pouco tempo, por melhor que nós estejamos preparados tecnologicamente e cientificamente. HN1 foi mais fácil de fazer porque era um vírus da influenza. Já existia a vacina da influenza, mudou, foi mais uma variante, uma cepa, né? O H1N1, a influenza A, nós já tínhamos, então foi mais rápido. Para a influenza A, o H1N1, nós já dispunhamos de um medicamento, o Tamiflu, né? E para esse nós estamos começando tudo do zero, não é? Conhecendo, né? Como a gente diz, mudando o pneu com o caminhão disparado na ladeira, andando disparado na ladeira. Então, nós temos que voltar ao tempo da quarentena, ao tempo do que nós estamos chamando de distanciamento social, com coesão social. E eu vou ter agora a oportunidade de ouvir os clínicos. Eu não falei de clínico, eu falei da epidemia, da pandemia, porque a gente não pode perder a oportunidade de pedir a todos que contribuam, que colaborem com o distanciamento social. Meus 5 minutos, Mariluz? Foi, você já chegou quase nos 7. A gente nem percebe. Muito obrigada, Glória. Prazer também lhe receber aqui. Eu gostaria de passar a palavra agora para o professor Lício Veloso. A palavra é sua, professor. Obrigado. Vocês estão me escutando bem? Muito bem. Então, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu vou focar a minha conversa em perspectivas terapêuticas. E, para isso, eu vou começar falando o que se faz hoje com os pacientes que desenvolvem a forma grave da doença. Os pacientes que desenvolvem a forma grave da doença têm complicações principalmente pulmonares. Eles desenvolvem um processo inflamatório pulmonar agudo, muito rápido. Vocês já devem ter visto notícias na mídia de pessoas que apresentaram o sintoma num dia,
foram internados no dia seguinte e morreram no terceiro dia. Isso mostra que, em algumas pessoas, a evolução do quadro é aguda e de uma forma impressionante, muito pouco vista em outras doenças. Alguns outros pacientes que passam dessa fase mais aguda, porque eles recebem suporte respiratório bom, e esse é um tema que tem sido muito discutido na mídia também, os respiradores, a falta de respiradores no mundo inteiro, uma verdadeira luta comercial para saber quem que vai ficar com os respiradores que estão sendo produzidos, e também a qualidade dos respiradores. Esses pacientes vão para os respiradores, alguns deles sobrevivem e depois alguns ainda morrem numa etapa um pouco mais tardia, são aqueles pacientes que morrem depois de 10, 15, 20 dias, ou porque eles desenvolvem uma infecção secundária por bactéria, por exemplo, ou porque eles desenvolvem distúrbios de coagulação do sangue, ou outras complicações, distúrbio renal, hepático, etc. Mas o ponto crítico na evolução da doença é esse quadro agudo. O indivíduo entra em contato com o vírus e depois de um período de incubação, e isso ainda está em discussão na literatura, mas parece que varia de 4 até 20 dias, aí ele desenvolve a doença, tem o quadro inflamatório predominantemente pulmonar, pode morrer logo em seguida, ou vai para o tubo, fica algum tempo no tubo, aí ele pode morrer das complicações secundárias, ou finalmente, depois de algum tempo, ele sai do tubo e sobrevive. Então essa é a história natural da doença hoje. E o que a medicina tem disponível para tratar na forma atual? Praticamente nada. Nós temos tubo, respirador, alguns anti-inflamatórios, alguns antibióticos para os pacientes que desenvolvem infecções secundárias, etc. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de abordar é o que a gente pode avançar num período curto, médio e longo prazo para desenvolvimento farmacológico. É lógico que o desenvolvimento farmacológico que mais nos interessa do ponto de vista epidemiológico é a vacina. Mas a vacina já ficou claro na apresentação da Mariluce e na conversa da Glória que deve demorar. A gente deve ter aí mais de um ano, com certeza, a não ser que algum grupo de pesquisa desenvolva algo fantástico e novo e que venha com uma vacina em tempo menor que um ano. Eu acho isso muito pouco provável. Então, vamos, por enquanto, deixar a vacina de lado, porque ela deve demorar. Em segundo lugar, um tratamento antiviral. Quer dizer, se a gente ainda não tem como prevenir com a vacina, será que a gente consegue desenvolver em pouco tempo um antiviral que elimine o vírus? Por enquanto, só teve um trabalho publicado, ele foi publicado no New England Journal of Medicine há umas 3, 4 semanas atrás, feito por um grupo chinês, e eles testaram 2 antivirais e não mostraram resultados bons. Então, 2 antivirais que já existiam, que já vinham sendo testados para outras doenças virais, eles foram testados num grupo grande de 180 pacientes com Covid-19 e não mostraram diferença nem na evolução do paciente para, por exemplo, reduzir a sintomatologia, reduzir o tempo de UTI, que isso é muito importante para a gente hoje, como também não mostrou redução na mortalidade. Então, esses 2 antivirais que já foram testados não resultaram em nada, e tem alguns outros antivirais sendo testados no momento, mas nós não temos ainda resultados para poder abordar isso de forma crítica. Mas vamos ter em breve. Então, aqui é a abordagem farmacológica para eliminar o vírus, algum tipo de antiviral. A terceira abordagem farmacológica é tentar reduzir a gravidade do quadro. Então, nesse caso, nós estamos considerando o seguinte: não temos como prevenir, porque não temos vacina. Não temos como eliminar o vírus, porque os antivirais testados até o momento não funcionaram. Então, vamos tentar diminuir um pouco a gravidade da doença. Como é que você faz isso? Bom, para isso você tem que entender como que é a doença. A doença é inflamatória e ela causa uma pneumonia gravíssima de evolução aguda e, assim, terrível. Então, nós temos que diminuir esse processo inflamatório. E é aí que eu vou falar um pouquinho a respeito da abordagem que nós vamos começar. Estamos começando aqui essa semana na Unicamp. Nós vamos testar 2 agentes anti-inflamatórios que agem numa via inflamatória muito peculiar do nosso organismo, que se chama via da bradicinina. A bradicinina é uma substância produzida no nosso corpo e que ela é produzida frente a diferentes circunstâncias, às vezes por nosso contato com alguns micro-organismos, ou às vezes por um trauma físico.
ela é uma substância que ajuda o nosso corpo a tentar sanear o mais rápido possível o problema. Só que a bradicinina tem um problema. Se a gente produzir ela demais, num período muito curto e no mesmo lugar, ela, ao invés de ajudar o nosso corpo a se livrar do dano, ela intensifica o dano. Muito bem. Existe uma doença genética chamada angioedema hereditário, onde os pacientes têm uma mutação que faz com que eles tenham muita dessa bradicinina. E eles podem desenvolver um quadro... Eles geralmente desenvolvem quadros cutâneos e de mucosa. Eles normalmente têm edema no rosto, edema nos lábios, etc. Mas uma forma grave da doença, do angioedema, é no pulmão. E quando eles têm essa forma grave da doença no pulmão, eles têm uma pneumonia muito parecida com essa que os pacientes com Covid desenvolvem. O Covid, o vírus do Covid, chamado SARS-CoV-2, para ele entrar nas células do nosso organismo, ele usa uma proteína chamada ACE2, ou em inglês, ACE2, ou ECA2 em português, e essa proteína ela participa da via de metabolização da bradicinina. Então, a hipótese que nós lançamos quando nós propusemos esse estudo é que, ao se ligar numa proteína do nosso organismo que metaboliza a bradicinina, o vírus deve desencadear um acúmulo de bradicinina no pulmão. E se a gente usar um inibidor farmacológico de bradicinina, a gente talvez consiga atenuar a evolução do quadro. Quer dizer, nós não estamos tratando o vírus, matando o vírus, eliminando o vírus, né? Ou nem também prevenindo isso. Nós só estamos diminuindo o processo inflamatório ao diminuir a bradicinina. Existem duas substâncias que são inibidores de bradicinina no Brasil. Nós vamos testar os dois. Então, o nosso estudo tem 3 braços. Um braço é controle, que são os pacientes que vão receber o suporte básico que eles já vêm recebendo. E os outros 2 braços, cada um deles vai receber uma das substâncias inibidoras da bradicinina. E a expectativa é que, se a nossa hipótese estiver correta, ou seja, a bradicinina participa do processo inflamatório, nós vamos ter um resultado favorável. Nessa primeira fase, que é uma fase que se chama de prova de conceito, nós vamos incluir 30 pacientes, sendo 10 em cada braço. Se a prova de conceito for positiva, ou seja, a gente notar nessa primeira etapa que tem resultado, nós vamos progredir para uma segunda etapa, onde vão ser incluídos 180 pacientes, e aí vamos ter um estudo clínico completo. Eu espero que, ao longo do desenvolvimento do estudo, a gente consiga trazer informações mais detalhadas de como o estudo está indo, porque é um estudo que tem interesse para a comunidade de uma forma geral, e eu espero que essas informações sejam boas. Então, dentro de mais algumas semanas, a gente começa a ter resultados reais desses pacientes. Muito obrigado. Muito obrigada ao professor Lício Veloso. Excelente. Eu estava aqui tendo uma aula sobre o funcionamento, a ligação do vírus com o pulmão, etc. E depois eu vou querer lhe fazer uma pergunta, mas antes disso eu vou passar já a palavra para o nosso químico, titular do Instituto de Física de São Carlos, o Adriano Adricopo. Adriano, a palavra é sua. Bom, muito obrigado, Marilúcia, pelo convite, parabéns pela iniciativa do Ciência na Rua, é muito importante, né, para o nosso país. E cumprimento também todos os colegas aí pela oportunidade de participar desse debate. E vamos falar um pouquinho sobre o fármaco, o medicamento, que hoje ele é a grande expectativa, não somente aqui da gente no Brasil, mas do mundo todo. Hoje todo mundo fala no fármaco, fala no medicamento, fala na ciência. Acho que a imprensa tem feito um trabalho extraordinário de promover o valor da ciência, da saúde em benefício da nossa sociedade. Então, quando a gente fala no fármaco, nós estamos falando um princípio ativo, que é o componente farmacologicamente ativo, que é destinado ao emprego como um novo medicamento. Então, essa é uma molécula pequena, tem uma estrutura química e propriedades físico-químicas conhecidas e que é usada no tratamento, cura ou prevenção de doenças. Quando a gente está falando de medicamento, nós estamos falando exatamente nisso. Quando a gente olha hoje o panorama relacionado ao vírus e à doença, nós observamos que há o quê? Dezenas de pesquisas em andamento no Brasil e no mundo todo, em busca, né, de um fármaco que seja o quê? Seguro e eficaz.
para o combate à Covid-19. No entanto, nós devemos deixar bem claro, não existem medicamentos aprovados para o tratamento de pacientes que tenham a doença, seja na sua forma leve, moderada, grave ou crítica. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que abordar. Por outro lado, como que pode ser um novo medicamento descoberto, enfim, chegar no mercado para o tratamento das pessoas? Existem duas estratégias principais que nós podemos mencionar aqui. Uma seria um processo de desenvolvimento de um novo medicamento a partir do zero, que nesse momento representa uma iniciativa impraticável como uma resposta imediata para enfrentar esse grande desafio global. Ou seja, você fazer triagens de novas substâncias, síntese de novas coleções, e aí sim fazer um processo de triagem contra o vírus, enfim, contra os ensaios celulares que nós temos hoje, e tentar descobrir uma nova molécula que tem que ser desenvolvida, passar em fases pré-clínicas de desenvolvimento, que é todo o estudo de melhorar propriedades e de fazer testes de segurança e eficácia em modelos experimentais em animais, para daí, no segundo momento, uma vez que a agência reguladora dê essa permissão, você poder testar em humanos nas diversas fases de desenvolvimento clínico. O que se fala muito hoje é numa estratégia chamada reposicionamento de fármacos. E esse, sim, é um caminho mais viável, né, para que uma solução imediata possa ser encontrada. O que significa essa estratégia? Ela é usada para identificar novos usos para medicamentos já existentes ou em fases clínicas avançadas de desenvolvimento. Por quê? Porque esse medicamento, essa molécula, já foi testado, né, em relação à segurança pré-clínica em animais e também, boa parte já também clínica em humanos. Então, isso seria uma opção mais segura para o tratamento da Covid e, além de tudo, pode representar uma outra vantagem que eu vejo como fundamental, que é o tempo reduzido de desenvolvimento, já que todos esses testes, que levam muito tempo para serem feitos e concluídos com sucesso, já teriam, né, o seu bom resultado. Para medicamentos que já estão no mercado, tem uma outra vantagem que é capital. O processo de formulação daquele princípio ativo para chegar como medicamento na farmácia também já foi feito e o processo, né, de produção em escala industrial. Imagina hoje um novo medicamento. Quantos milhões de toneladas não teriam que ser feitas, preparadas, formuladas e entregues em todas as partes do mundo para as pessoas fazerem uso. Então, esse é um aspecto também importante, muito pouco comentado, na verdade. As pessoas, às vezes, esquecem um pouquinho da parte da química medicinal, que é aquela responsável por todo o processo de pesquisa, desenvolvimento e descoberta de um novo medicamento. Então, hoje nós temos o que nós chamamos de espaço molecular, ou seja, quais são as moléculas que estão sendo investigadas, quais são os fármacos que estão sendo avaliados. O professor Lício já fez uma boa leitura de alguns que vêm sendo testados, por exemplo, como os antivirais, alguns que já resultados prévios não foram tão positivos, como a combinação de lopinavir e ritonavir. Mas o que nós temos aí hoje de mais recente, que tem nos chamado a atenção, porque teve resultados pré-clínicos positivos, se chama o Remdesivir, que é um medicamento que ele é desenvolvido por uma empresa americana chamada Gilead Sciences, que agora iniciou bastante recentemente 2 estudos de fase clínica 3 para avaliação, então, em pacientes com a Covid-19. Esses estudos, né, e eu tive uma boa oportunidade de analisar esse material, ele já tem a aprovação da Agência Reguladora de Medicamentos nos Estados Unidos, que é o FDA, e tratam, então, de investigação, obviamente, de segurança e eficácia, em 2 grupos, né, em pacientes que têm manifestações clínicas graves, já com necessidade de oxigênio suplementar, e também com manifestações moderadas da doença. Então, já está sendo investigado isso. Tem estudos de fase clínica 2 também em andamento, com o NIAID lá dos Estados Unidos, em pacientes adultos hospitalizados, também com Covid, e
eles têm também hoje cooperações com a França, China, Inglaterra, para outros tipos de testes, sempre em cooperação com essa empresa farmacêutica, eu acho que isso é muito importante, e também na Europa com a Organização Mundial da Saúde. E, pelo que é anunciado, tem outros estudos que estão iniciando agora e alguns em fase de implementação em diferentes centros de pesquisa no mundo. Então, o caminho pela frente ele é desafiador, nós não temos hoje nenhuma alternativa terapêutica promissora que vai chegar no mercado nos próximos dias ou no mês que vem, não existe ainda essa opção clara, mas esse é um dos medicamentos que tem mostrado potencial, com base o quê? Em resultados pré-clínicos e clínicos de protocolos bem feitos e bem executados. Isso é extremamente importante que a gente tenha esse entendimento hoje no Brasil. Por quê? Porque as altas exigências, tanto de cautela da empresa, que não faz propaganda dos seus resultados, porque ainda não é a hora, e do rigor científico bastante grande. E esse é um diferencial dessas pesquisas, por isso que eu coloco como exemplo, porque é, de fato, um exemplo a ser seguido por todos nós. Muito obrigada, Adriano. Obrigada por suas explanações aí no campo da química e da farmacologia. Muito bom para a gente se situar nessa discussão toda. E eu queria passar agora a palavra para o Herto Escobar, que vai nos trazer algumas questões da imprensa, da mídia, e acho que vai deixar no final uma pergunta aí já para os pesquisadores. Com certeza. Obrigado, Marilúcia. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar aí a Glória, o Ulisses e o Adriano pelas apresentações extremamente claras e objetivas. A descrição que o Ulisses fez do quadro, né, de como essa doença evolui rapidamente no hospital, é uma coisa assustadora, né? Acho que é importante, isso não é sensacionalismo, né? É a realidade, acho que ela tem que ser mostrada para as pessoas entenderem a gravidade dessa doença. E eu queria deixar duas perguntas para o grupo aqui. Existe uma ansiedade muito grande na sociedade, né? Uma expectativa muito grande de que apareçam tratamentos né, com relação à vacina, medicamentos, enfim, e que é absolutamente justificada, né? Natural que exista. Isso gera uma cobrança muito grande em cima da ciência, de que ela produza resultados de forma rápida. E então eu queria saber de vocês que são cientistas, que são médicos, como é que você equilibra isso, né? O Adriano descreveu esse processo, vamos dizer, o processo normal de desenvolvimento e testagem de uma droga, tal, que é uma coisa longa, né, de anos. Como é que, mesmo no reposicionamento de fármacos, quer dizer, você precisa fazer uma série de testes, né? O caminho é mais curto, mas existe um caminho que precisa ser percorrido ainda assim. Como é que você equilibra, né, dentro da ciência, a urgência de produção de resultados com a manutenção da qualidade e do rigor científico, né? Tem coisas, você pode abrir mão de algumas coisas que normalmente seriam fundamentais em nome dessa urgência ou não? Quer dizer, como é que vocês lidam com essa cobrança e tentam trazer esse equilíbrio entre, né, a cobrança de urgência e a manutenção da qualidade e do rigor científico? E uma outra coisa um pouco mais pontual, com relação à segurança. Se você está pegando um fármaco, né, uma droga que já existe no mercado, que já está na farmácia, e tentando redirecionar ela para uma nova doença, se ela já está no mercado é porque a segurança dela já foi comprovada, né? Mas a partir do momento que você usa ela para uma outra coisa, e isso significa que ela vai ser dada para pessoas que não têm aquela doença inicial para a qual ela foi testada, essa segurança ela vale para qualquer coisa? Quer dizer, por exemplo, no exemplo da cloroquina e da hidroxicloroquina, o argumento muitas vezes que essas drogas já estão aí há muitos anos, são usadas há muito tempo por muita gente, já são seguras, então a segurança não deveria ser um motivo de debate. Mas né? Então, esse debate precisa realmente ser feito. Até que ponto essas drogas que já estão no mercado precisam ser retestadas para a sua segurança, né? Acho que tá bom, né? Tá ótimo, Ayrton. Eu vou
eu vou aproveitar e fazer já aqui uma pergunta que eu acho que é sobretudo para o... Antes de vocês começarem a responder, eu junto esta minha, que me parece que seria sobretudo para o Lício, que é o seguinte: eu estava lendo hoje de manhã na Folha um artigo que tinha saído no New York Times e foi traduzido aqui, do Richard Levitan. E daí ele julga, ele faz todo um arrazoado do tratamento da pneumonia e ele defende que se medir com aquele aparelhinho que bota no dedo para ver o grau de oxigenação que o paciente está, né? Se aquilo for usado com mais largamente, talvez pela indicação da queda da oxigenação, seja possível fazer um tratamento da pneumonia, ou da pneumonite, né, que alguns chamam de pneumonite, antes que se tenha um quadro já muito dramático no estado dos pulmões. E aí eu gostaria de saber se há possibilidade de fazer essa intervenção antes. E eu gosto intervenção de tratamento do quadro pulmonar. E eu gostaria também de ouvir um pouco vocês todos sobre o seguinte: o que é que produz uma diferença tão grande de intensidade no quadro da doença apresentado pelos pacientes, que pode ir desde algo muito leve até algo mortal? E aí a gente sabe da questão da comorbidade, sabe que diabéticos, asmáticos, cardiopatas, todos esses teriam mais tendência a ter um agravamento muito grande do quadro, mas a gente tem visto, inclusive aqui no Brasil, relatos de óbitos de pacientes jovens e que não se sabia de nenhuma doença prévia. E há também já uma pergunta aqui direta para a Glória, que é o seguinte: faz sentido estarmos começando a flexibilizar a quarentena agora, considerando a pouca informação disponível sobre o avanço da epidemia no Brasil ainda? Então, com essas questões, eu passo a palavra para... eu vou deixar livre quem vai responder primeiro, mas eu vou dar a palavra a cada um de vocês. Vocês decidem aí quem quer falar primeiro, talvez o Lício, talvez não sei. Lício, você quer falar primeiro? Posso falar. Então, eu vou passar rapidamente por esses 3 temas que foram citados. O tema da segurança de se utilizar uma droga que já vinha sendo utilizada para outras doenças, mas agora você vai testar em outra, numa doença nova. Isso é fato. Quer dizer, se você tem uma medicação que já era usada para outras doenças, já tinha passado por testes de segurança e estava tudo bem, não significa necessariamente que nessa nova doença nós temos segurança. Então, o que normalmente acontece, e isso aconteceu comigo, inclusive, no nosso protocolo, é que o Comitê de Ética em Pesquisa normalmente solicita ao pesquisador que faça uma pré-fase para testar a segurança, com um grupo menor de pacientes. E nessa pré-fase de teste, você vai ver se desencadeia algum tipo de resposta inesperada, especificamente nos pacientes com Covid-19. Então, a gente, respondendo à pergunta do Ayrton, nós não devemos mesmo acelerar muito essa fase de teste de drogas que estão sendo reposicionadas, porque pode ser que nós tenhamos problemas com elas, especificamente nos pacientes com Covid. Como é que a gente resolve esse problema? A gente faz um pré-teste clínico com um número pequeno de pacientes e avalia todos os desfechos clínicos que esses pacientes vão apresentar. E, para isso, a gente precisa de uma equipe bem treinada. Nós temos hoje, dentro do nosso grupo que vai desenvolver esse ensaio clínico, nós temos 8 pessoas que estão única e exclusivamente encarregadas de acompanhar esses primeiros 30 pacientes que vão ser incluídos, avaliando todos os desfechos clínicos e laboratoriais para a gente poder saber se vai acontecer alguma coisa que impeça a progressão do estudo. Certamente, depois o Adriano vai falar mais sobre
sobre segurança. A segunda pergunta, que era do uso do saturímetro, que é o que a Marilúcia falou, que é esse aparelho que permite medir a oxigenação do sangue por um mecanismo transcutâneo. Então, hoje nós temos esses pequenos aparelhos, praticamente todos os nossos residentes no hospital têm um desses. Eles custam relativamente baratos, custam aí 300, 400, 500 reais, que para um equipamento de uso médico não é tanto dinheiro assim. Um estetoscópio custa mais do que isso. Então, como é que ele funciona? Ele detecta a saturação de oxigênio no sangue, em tempo real. Quer dizer, eu coloco ali no dedo do paciente, em 30 segundos no máximo, eu sei quanto que o oxigênio do sangue quanto que o sangue está saturado de oxigênio. Nós consideramos hoje como grupo de risco pacientes que apresentam 94% de saturação ou menos. Então, a questão que foi levantada pelo artigo que a Marilúcia viu hoje citou, em que se deveria fazer screening usando o saturímetro, ela é absolutamente factível. Boa parte dos screenings hoje vinham sendo feitos com o detector transcutâneo de temperatura, para medir febre. Então, nós vimos várias fotos na China, por exemplo, se detectando temperatura na rua, nos locais um pouco mais movimentados. Aqui no Brasil, eu já passei por 2 barreiras aqui na região em que estavam medindo temperatura. Só que a gente sabe que mais ou menos 30%, 40% dos pacientes que acabam desenvolvendo Covid grave, muitas vezes não desenvolvem febre de forma precoce. Então, medir febre talvez não seja um bom screening. Agora, todos os pacientes que evoluem de forma grave com Covid têm redução da saturação. Então, é absolutamente pertinente e viável você usar o saturímetro em vez de usar o medidor de temperatura para fazer screening de população. Eu concordo e seria a favor de fazer isso. A terceira pergunta, que foi levantada pela Marilúcia, é por que algumas pessoas evoluem de forma muito grave e outras não. Eu vou tocar em 2 pontos, certamente os colegas vão tocar em outros pontos. Um dos pontos é o seguinte: pessoas que têm diabetes e têm hipertensão, por causa da doença de base deles, eles têm um aumento na expressão da proteína ACE2, que é o receptor para o vírus. Ou seja, ele tem diabetes e tem hipertensão, e ele, por causa disso, aumenta o número de receptores para o vírus. Então, isso faz com que a pessoa com diabetes ou hipertensão, quando ela tem contato com o vírus é mais incorporado à célula. Ele é endocitado mais do que numa pessoa que não tem diabetes e hipertensão. A outra possibilidade, que daí talvez responda a pergunta das pessoas jovens que não têm doença de base, é que é provável que existam alguns polimorfismos, que são pequenas alterações genéticas, que fazem com que o vírus tenha maior capacidade de ligação no receptor. Então, pode ser que tenha algumas pessoas que têm uma forma mutante, que na verdade não é mutante, mas polimórfica do receptor, e o vírus acaba se ligando mais nesse receptor. Acho que eu dei uma passada nas principais perguntas e estou aberto para responder outras, caso seja necessário. Obrigado. Acho que Adriano poderia falar agora. Glória, você está sem microfone. Eu acho que deve ser Adriano agora. Depois eu falo. Legal. Eu acho que no aspecto da segurança e também da eficácia, nós temos, obviamente, que atender a protocolos bem estabelecidos e corretos cientificamente. A ciência ela não faz mágica, ela não consegue atropelar o tempo, como nós temos observado aí, como asseguram alguns curandeiros, né, que lutam contra a ciência, se abraçando aí em promessas como panaceia para o vírus. Eu acho que nós temos que ter um cuidado muito importante nesse momento, estabelecer a segurança e a eficácia de qualquer candidato a medicamento, ele é importante para não gerar, né, falsas ilusões, como nós temos observado. Surge o assunto da cloroquina, ela desaparece do mercado farmacêutico, e mesmo numa academia, pessoas me perguntando quanto deveriam tomar por dia do medicamento para não pegar a doença, certo? Então, você observa esse tipo de absurdo que vai contra tudo, de fato, que a gente acredita. Um exemplo aí, talvez mais recente, é no caso da nitazoxazina, o tal da Nita aí, que surgiu recentemente, de
um medicamento, né, reposicionado, simplesmente que foi alvo de um estudo in vitro, né, algo muito preliminar, que necessariamente não te dá nenhuma informação da ação do medicamento em vivo, mas, de novo, na mesma corrente, houve uma procura enorme nas farmácias pelo medicamento, e as pessoas tomam, né, fazem o que? A automedicação, não, né, não prestando atenção nos altos riscos que isso pode significar à saúde, e esse, de fato, é um grande problema que nós temos observado. Então, em qualquer caso, mesmo de medicamento reposicionado, que já foi testado em relação à sua segurança, você deve ter esse cuidado, porque o próprio mecanismo de atuação do medicamento frente a uma nova condição, a uma nova doença, pode ser completamente diferente daquele outro que estava sendo testado ou usado já para uma outra condição. E isso acarreta numa série de coisas diferentes que a gente sabe muito bem. E tem toda a condição do paciente para aquela nova utilidade. Eu acho que o Lício colocou isso muito bem. Então, certos grupos devem necessariamente ser testados para você saber se, poxa, eu consigo administrar esse princípio ativo com segurança. Então, para um grupo de indivíduos, por exemplo, que não tem a doença, se isso é verdade, depois para o grupo que tem, você vai em frente para os ensaios que mostrem a eficácia daquele princípio ativo, daquele medicamento. E isso, de fato, para qualquer um dos candidatos que já foram mencionados aqui e outros que vão aparecer, não há ainda essa garantia de eficácia. Então, não há um tratamento hoje, por mais que exista essa expectativa que o Ayrton coloca muito bem, e ela é de todos nós, na verdade, mas precisamos de um tempo para entender, de fato, que tipo de medicamento vai ser eficaz, e talvez não seja o caso de um único medicamento ser utilizado para o tratamento dessa doença. Eu estou cada vez mais convencido, nós precisaremos de uma combinação, o famoso coquetel que ficou bastante conhecido na década de 90 para o tratamento do HIV e da AIDS, talvez seja um caso que vai ser agora novamente. Se nós observarmos o último caso mais histórico aí que nós tivemos do vírus Ebola, também foram triagens translocadas na época, uma série de candidatos que resolveriam, que eram eficazes, e no final das contas nós observamos que nada, de fato, chegou a proporcionar um grande tratamento para essa doença, e a própria vacina surge recentemente, 5 anos depois. Então, isso mostra alguns exemplos de como, né, de fato, a ciência pode trazer boas opções, e a gente deve confiar, então, em protocolos, principalmente nas triagens clínicas de fase 1 para segurança e de fase 2 e 3, onde também a eficácia é considerada. Obrigada, Adriano. Glória. Olha, Lício e Adriano responderam, né, muito bem. Eu só queria lembrar o seguinte, só reiterando o que Adriano falou, a ciência não vai produzir milagre em nenhuma situação assim. E esses protocolos, eles são feitos e foram desenvolvidos durante décadas, e hoje se tem protocolos muito bem estabelecidos para proteger as pessoas, os indivíduos. Não é para impedir o desenvolvimento da ciência. Não é? Quem assistiu o Jardineiro Fiel sabe como eram conduzidos esses protocolos anteriormente pelas indústrias farmacêuticas, que pegavam as pessoas mais vulneráveis para administrar drogas que muitas vezes fatais, como se fossem apenas animais de experimentação. Esses protocolos científicos são desenvolvidos dentro dos preceitos éticos de proteção à saúde humana. E isso precisa ser dito também pela grande mídia. Não é porque a ciência gosta de coisas confusas ou de coisas complicadas, não. É porque faz-se necessário não se pagar para a pessoa ser voluntário. Isso é muito importante na ciência, não é? Porque uma pessoa vulnerável que necessita de dinheiro para sustentar sua família, então se oferecia dinheiro, e hoje é proibido.
com todas digamos, esses protocolos bem desenvolvidos, hoje no mundo tem em torno de 1.500 trials sendo conduzidos em mais de 150 países do mundo para tratamento de Covid. Então, está se indo num cuidado, mas está se testando muito para ver se chega a um tratamento que seja seguro, eficaz e efetivo, porque às vezes nem sempre a eficácia, que é tida em laboratório em pequenos números de pacientes, ele é efetivo na realidade concreta, né, que as pessoas vivem e que aplica nos hospitais ou nos pacientes hospitalizados. E o que precisa, gente, é que tenha, né, gente, que eu falo, todos nós precisamos saber, que tem que ter resultados, quando a gente diz robustos e cuidadosos, para que o remédio não venha a trazer malefícios. Então, é isso que tem que passar. Esses protocolos existem para proteger a saúde das populações. Não são protocolos para impedir o desenvolvimento. Alguns passos, protocolos, algumas etapas podem ser puladas em função da pandemia, o tanto que não traga, né, malefícios à população ou aos casos acometidos, às pessoas acometidas. Acho que isso tem que ser explicado de uma forma muito clara pela grande mídia, para não dizer, não, nós estamos impedindo de fazer a cloroquina, disso e daquilo, e vira como se fosse uma questão política, uma droga. A cloroquina é uma droga que já estava no mercado para determinadas condições, em determinadas dosagens, mas ela sempre foi uma droga tóxica, mas ela tem se mostrado extremamente tóxica quando usada no Covid. Então, não é que vá jogar a cloroquina fora, mas tem que se conduzir os trials de forma a não prejudicar aquelas pessoas que já estão doentes e hospitalizadas. Tem que ser conduzido com muito cuidado para que não venha a causar maiores prejuízos. Então, eu só queria acrescentar isso. A ciência coloca esses protocolos para proteger as pessoas, os indivíduos, particularmente aqueles mais vulneráveis. Glória, e quanto ao relaxamento da quarentena que foi feita, essa pergunta foi enviada para você, o que você teria a dizer? Claro que não deve, nesse momento, ainda relaxar o distanciamento social, não é? Porque nós, principalmente nas cidades onde está tendo transmissão, ainda é muito cedo, todos os dados estão mostrando que a epidemia ainda está em crescimento e que nos lugares onde ela cresce menos é porque o distanciamento social foi mais efetivo. Ainda é precoce. Nós sabemos que não é fácil, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da saúde mental, de vários aspectos, não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, é muito difícil, mas tem que ser mantido para reduzir a letalidade, ou seja, reduzir óbitos. Então, é muito precoce ainda suspensão de quarentena. E tem que ser visto que o Brasil é um país continental e que tem que ser visto cidade por cidade, e não só a cidade, mas os fluxos intermunicipais que leva e que traz pessoas que podem estar contaminadas. Então, tem que ser estudado caso a caso, e nesse momento eu considero que ainda é muito precoce suspender o distanciamento social. Muito obrigada, Glória. Isso. Pronto, Ulisses, pode falar. Só um comentário. É que saiu essa semana no New England Journal of Medicine um pequeno comentário a respeito do tempo mínimo para suspensão ou relaxamento da quarentena, e o autor que escreveu falou que tudo indica que o mínimo hoje são 10 semanas. Nós no Brasil estamos entrando na 5ª semana, então nós estamos ainda no meio desse caminho, no mínimo. Quer dizer, nós vamos começar a pensar nisso talvez daqui 1 mês e pouco, e não nesse momento, certamente. Em cada espaço concreto, em cada cidade concreta.
porque o Brasil não está todo igual, lógico que não. Né? Então, tem que se avaliar as 10 semanas, os famosos 50 casos, né? Entendeu? Em cada situação concreta. Muito obrigada, Lício, muito obrigada, Glória. A gente está quase se aproximando do fim, mas é o seguinte, eu queria saber, primeiro, se o Ayrton quer fazer algum comentário, tem alguma questão para os pesquisadores, e queria também dizer que a Vanderlan Bolzani, nossa premiada química, presidente da Academia de Ciências de São Paulo, pergunta para Adriano, diz para Adriano, comenta que o reposicionamento de fármacos que você coloca é vital. E aí pergunta que prioridade, neste momento, onde há tanta especulação por pessoas que não têm expertise, deve ser dada nessa linha enfim, como enfileirar essa prioridade de que fármacos testar. Mas eu vou deixar o Ayrton falar primeiro, alguma coisa, e depois... Eu só incluiria uma pergunta aí a respeito de vacina, né? Que a gente acabou não abordando, mas, quer dizer, é a solução definitiva, seria a solução definitiva, né? Ideal. Então, tem se falado muito num prazo aí de, no mínimo, 1 ano e meio para desenvolvimento de uma vacina, que eu torço para que seja curto assim, mas me parece um pouco otimista demais. Existe histórico de outras vacinas que foram desenvolvidas com uma velocidade tão grande? Qual que é realmente... É factível esperar uma vacina assim tão rápida? Ou, mais realisticamente, vai ser uma coisa um pouco mais para frente, né? Foi citado aqui o exemplo da vacina do Ebola, que demorou 5 anos, apesar de um esforço gigantesco, né, de vários países, vários laboratórios, mas talvez esse vírus respiratório seja um pouco mais fácil de ser desenvolvido uma vacina, não sei, queria saber o que vocês acham desses prazos que estão sendo colocados. Eu gostaria de acrescentar também uma questão, que eu gostaria de ouvi-los sobre isso, que é o seguinte: dentro das UTIs, quando o caso realmente é grave, há algo mais que possa ser feito, além de intensificar a disponibilidade de respiradores, a mais equipamentos, mais gente sendo engajada nesse processo de trabalhar dentro de UTIs que, às vezes, estão completamente lotadas ou quase completamente lotadas. Nesse âmbito clínico mesmo, quais são as prioridades com que o país, nesse momento, se defronta? Bom, acho que eu vou em frente, então, para responder a pergunta da nossa querida professora Vanderlan Bolzani, que toca num aspecto aí crucial. Se você faz a triagem de um número de fármacos grande, como vem sendo anunciado aí em vários centros de pesquisa pelo mundo inteiro, 1.000, 2.000, 3.000 substâncias, a primeira coisa, né, você faz esse trabalho em bancada de laboratório, são o que nós chamamos dos ensaios in vitro, que mostram somente um potencial inicial desse composto para ser estudado em modelos mais avançados. Modelos experimentais, então, pré-clínicos em animais, para depois, sim, você avaliar, então, a segurança inicial e a eficácia desse composto. Então, o que deve ser feito, para ser feito corretamente, é as pessoas terem cuidado, cautela, e não divulgar resultados preliminares e trazer falsas esperanças, como nós temos observado, e aí evoluir para uma segunda etapa da pesquisa, que ainda é pré-clínica, você tem que tentar identificar que proteína, que alvo molecular esse medicamento está atuando para combater agora essa doença alvo. Muitas pessoas pensam que o estudo é só de fase clínica, mas para o avanço da ciência, para o trabalho bem feito, você também faz uma pesquisa concomitantemente com grupos associados para avaliar essas coisas pré-clínicas. E clinicamente você tem que, obviamente, ver na fase 2, segurança, e
eficácia a partir de resultados de protocolos bem estabelecidos, como é o grande exemplo, eu acho que o Remdesivir tem nos proporcionado, é de fato fazer todo esse processo aí de forma segura e colocando apenas resultados no final, então, de cada dessas etapas, para não gerar, né, esse tipo de desinformação que às vezes é muito mal usado, e hoje, com o poder das redes sociais, né, essa acaba sendo divulgado incorretamente, as pessoas acreditam que já é um novo medicamento, que é cura, coisas que todos nós ouvimos aí no nosso dia a dia. Em relação às vacinas, queria fazer um comentário breve, né? Esse é o mundo que nós temos hoje sem uma única vacina, né? Para as pessoas que acreditam, né, no mundo sem vacinas, isso é uma grande lição que nós estamos tendo. O que tem hoje de mais recente são colaborações que eu tenho observado promissoras entre empresas que têm grande experiência na área, como a GSK e a Sanofi, que estão agora anunciando os primeiros testes clínicos que devem ser realizados no final do primeiro semestre, mas a possibilidade de uma nova vacina chegar no mercado vai ser no segundo semestre de 2021. Essa é a verdade. A Pfizer também anunciou testes em humanos ainda para julho ou agosto, mas não há previsão ainda de uma nova vacina. E nós observamos ontem, divulgado aí grandemente, de empresas farmacêuticas e a Universidade de Oxford, começaram, acho que ontem, né, uma grande triagem clínica também com um candidato à vacina aí, promissor. Hoje no mundo são mais de 80 programas em andamento para o desenvolvimento de vacinas. Acredito que entre 6 e 8 já devem estar em fases clínicas, aprovadas, então, para testes em humanos. Mas o fato, e eu concordo com os colegas que já falaram isso, nós não teremos ainda uma vacina tão cedo. Glória, quer falar? O que nós estamos vendo é que, apesar do desfinanciamento da ciência, e essa acontecendo aqui no Brasil, é uma tragédia do desfinanciamento, mas também está havendo desfinanciamento no mundo. Lembrar que quem produz a prova de conceito, digamos, eu não chamo protótipo, tá? Os princípios ativos que testam são os institutos de pesquisa, são as universidades, que depois vão para a empresa. E que acontece que tem um estudo recente mostrando que até no mundo teve um certo desfinanciamento das instituições de pesquisa, né? Aqui no Brasil, isso tem virado uma tragédia. Nós não conseguimos, mas nós estávamos crescendo para não só competir, mas para apresentar ao mundo a capacidade científica do Brasil, e vem um obscurantismo, um pré-iluminismo que coloca isso tudo para água abaixo, com todas as dificuldades, mas pelo menos agora a ciência está sendo um pouquinho mais valorizada por conta dessa pandemia. Então, é necessário que haja financiamento. Agora, lembrar que depois da vacina ser comprovada cientificamente com robustez, tem que ter produção de vacina suficiente para o mundo todo, não é só para o Brasil, não é? E isso vai entrar numa competição como está hoje pelos respiradores, não é? Então, a gente tem que ver que isso é a longo prazo, e isso, se tudo der certo, tivermos uma vacina daqui a 2 anos, porque é diferente, como a gente falar, não é uma vacina para influenza, é uma vacina para corona. Então, não é uma vacina que já existe em modelos pré-existentes. Então, a gente tem que ver e batalharmos pela valorização da ciência no país e no mundo, voltar à revalorização e combater a questão do obscurantismo. Obrigada, Glória. Lício, aproveitando que é sua vez de falar, tem uma pergunta aqui que é assim: se, na verdade, a pessoa que se infectou não vai ficar protegida para a vida toda, e isso, por si mesmo, não é já uma espécie de vacina? Essa é uma discussão que rola aí, enfim, em alguns grupos.
Muito bem. Vamos começar pela vacina. O Ayrton tocou no ponto da vacina, a gente já tinha falado um pouco a respeito dele. Sem dúvida nenhuma, vacina é o que a gente quer. Para resolver esse problema, nós vamos ter que ter vacina. A pergunta é factível fazer isso em 1 ano e meio? Normalmente não seria. Só que nós temos uma situação muito específica aqui com o Covid-19. Um número muito grande de pesquisadores, centros de pesquisa, universidades, fizeram uma mudança de direcionamento das suas linhas de pesquisa. Quer dizer, nos outros casos, se nós pensarmos em Ebola, H1N1, normalmente quem estava trabalhando com isso é quem já tinha algum tipo de interesse, eram pesquisadores da área. Hoje, por causa da magnitude da crise, o número de pessoas que trabalham primariamente com outras condições e que se voltaram, passaram a pensar em Covid, é muito grande. E aí, quando você tem muitas mentes e pessoas com ideias diferentes, né, porque vem de outras áreas, eu acho que isso talvez seja um fator que contribua para a gente acelerar um pouco a produção dessa vacina. Mas eu acho que nós devemos deixar as nossas esperanças ainda baixas. Eu acho que vai demorar. Mas se vier alguma coisa mais rápida, talvez seja por causa disso, por causa de pessoas de ideias diferentes, com backgrounds diferentes e talvez tragam e incorporem novos conhecimentos. Então, com relação à vacina, é isso. Com relação à pergunta que a Maria Lúcia fez, da ouvinte, sim, uma estratégia, e isso a Glória pode responder até melhor que eu, uma estratégia populacional da vacinação é que quando você tem algumas pessoas dentro da comunidade que já estão protegidas, seja por vacina ou seja porque tiveram a doença, isso facilita a disseminação dessa proteção. Então, isso é fato. Só que isso só acontece quando uma maioria muito grande da população já foi exposta ao patógeno ou a partículas do patógeno, por exemplo. Mas isso é verdade mesmo, e em algum determinado momento nós vamos experimentar esse fenômeno. E, por último, que é a pergunta que a Maria Lúcia fez, com relação ao que mais se pode fazer por um paciente que está em situação extrema dentro da UTI, além do que já se faz, o que se fez em alguns casos, mas é extremamente complicado, porque é muito caro e nós temos pouco equipamento para isso, é a oxigenação extracorporal. Ou seja, em vez de manter o paciente num respirador, por mais sofisticado que sejam os respiradores, e isso talvez para o público em geral seja um pouco complexo de entender, mas nós temos diversas gerações de respiradores, cada um é como se fosse o seu computador em casa ou a sua televisão. Tem respirador básico que só empurra ar para dentro e tem respirador que praticamente faz tudo sozinho. Essa é uma grande diferença, por exemplo, no que a gente vê na resposta na Alemanha. Na Alemanha, todas as cidades têm UTI e todas as UTIs são muito bem equipadas com respiradores de última geração. Por isso que a Alemanha está tendo o menor índice de mortalidade dentro da Europa, porque as UTIs deles são absolutamente fantásticas em todas as cidades. E você não vê isso na Inglaterra, por exemplo, você não vê isso nos Estados Unidos, são menos preparados para esse nível de complexidade na medicina do que a Alemanha. O oxigenador extracorporal é um equipamento extremamente sofisticado, ele é usado, por exemplo, em cirurgias cardíacas, em que você precisa manipular o coração de tal forma que o sangue do paciente tem que ficar passando por uma oxigenação fora do corpo. Alguns estudos chineses mostraram que alguns pacientes têm algum benefício nessa situação. Então, assim, para responder a sua pergunta de forma rápida, o que é o extremo do que a gente pode fazer para esses pacientes é colocar eles em oxigenação extracorporal. Agora, nós não temos nem respirador básico para todo mundo, imagina se nós vamos ter oxigenador extracorporal para uma parcela dessas pessoas. Obrigado. Certo. Olha, são mais de 12:10, eu vou dar 1 minuto para a consideração final de cada um, começando pelo Ayrton, e aí a gente encerra este nosso produtivíssimo webinário. Eu vou só usar meu 1 minuto para elogiar mais uma vez. Os nossos panelistas foram muito objetivos, claros nas colocações, e eu tenho lido muito todos os dias sobre Covid e aprendi muita coisa nessa rápida discussão nossa aqui. Então, obrigado e parabéns aí pelas colocações. Glória? Olha, eu vou tentar completar um pouquinho o que Lício falou, que a Maria Lúcia falou.
a chamada imunidade de grupo, imunidade de rebanho. Seria um absurdo se nessa situação, com a doença que tem uma letalidade elevada, principalmente nos idosos, né, nós quiséssemos que todo mundo adoecesse para formar uma imunidade de grupo capaz de impedir a transmissão. A imunidade de grupo a gente busca com vacinas, é por isso que a gente vacina, e a saúde pública, e eu que sou da saúde pública, é vacinar 95% da população contra o sarampo, porque o sarampo é de alta transmissibilidade, não adianta a gente ter imunidade de grupo abaixo de 90%. A gente quer vacinar 95%, porque algumas pessoas têm problemas imunológicos e não fazem a conversão. Se nós trabalhássemos nessa perspectiva, como alguns querem que trabalhe, né? Não, é de que deixa o vírus circular que a gente vai pegando imunidade. Ou seja, nós não teríamos capacidade de atender a população e iriam corpos aparecerem pela rua como se fosse a influenza de 2018, a peste, né, da Idade Média. Né? Nós sabemos que o distanciamento social, o que é que vai fazer? É achatar para prolongar essa curva para que nossos serviços de saúde atendam o máximo possível e reduzam a letalidade. Então, nós não podemos nem pensar em formar uma imunidade de grupo natural de um vírus novo. É um absurdo, em pleno século XXI, se pensar em se trabalhar nessa perspectiva de que pode todo mundo se juntar e falar com isso. Então, eu queria me despedir como eu comecei. Distanciamento social, até o presente momento, é a única medida de controle cientificamente comprovada capaz de diminuir o crescimento exponencial da doença para fazer com que os serviços de saúde atendam o máximo de pessoas possível e possa salvar vidas. Muito obrigada, Glória. Obrigada a vocês por permitir essa conversa. Viu? Vou passar para Adriano e depois para o Lício. Bom, gostaria de finalizar agradecendo novamente a Marilúcia. Eu acho que foi uma oportunidade muito interessante a gente discutir um tema que tem uma característica muito especial. É a sua multidisciplinaridade, a sua interdisciplinaridade. Elas estão presentes, né, na pesquisa que a gente faz e em todas essas discussões, e a cada uma delas, e nós temos tido, né, a oportunidade quase que diariamente de participar dessas discussões, a gente sempre aprende coisas novas, e é só por meio disso, da evolução do conhecimento e de a gente acreditar na ciência, que nós vamos chegar a boas soluções para esse grande problema mundial. Então, agradeço aí a todos pela oportunidade. Lício? Muito bem, eu quero concluir trazendo uma mensagem de esperança, que é a seguinte: o Brasil é um dos poucos países no mundo, e eu não estou falando aqui só de países em desenvolvimento, não, estou falando de uma forma geral. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem uma boa capacidade de produção de vacina dentro do país. A gente não falou a respeito disso aqui, mas nós temos a Fiocruz, nós temos o Butantan, e eu tenho certeza que mesmo que a vacina não seja primariamente desenvolvida no Brasil, na hora que ela estiver disponível e que o método de produção estiver disponível para os pesquisadores, tanto a Fiocruz como o Butantan vão responder rapidamente, e eu tenho certeza que o Brasil, é lógico que existe um sofrimento nessa etapa em que você sabe que existe a vacina, mas você não sabe quando ela vai chegar para você. Mas o Brasil tem capacidade para responder a isso. Isso é muito bom para a gente. Bom, e tem o PNI, e temos o SUS. O Programa Nacional de Imunização, e temos o SUS. Vamos defender o SUS, que é ele que está atendendo a nossa população mais carente. Eu gostaria de agradecer aqui aos nossos parceiros, a Rede Covida, que é formada pelo SIDAX, Fiocruz e Universidade Federal da Bahia, a agência BORE, que, assim como o Ciência na Rua, é apoiada também pelo Instituto Serrapilheira. Gostaria de agradecer muito especialmente aos professores Adriano Andricópolo, a Glória Teixeira e a Lício Veloso,
e ao meu colega Ayrton Escobar, e, claro, agradecer a todos que estiveram conosco nessa discussão até agora. Muito obrigada e até a próxima quinta-feira. Nós que agradecemos, viu? Nós que agradecemos.